Até na última semana, Jesus continua usando de parábolas. E duas parábolas são muito importantes nesse confronto com os fariseus, com as autoridades. Quando nós estudamos as parábolas, algumas aulas para trás, nós mencionamos isso, que havia essa categoria de parábolas chamadas parábolas da última semana, que vão trabalhar esse confronto, essa pressão que Jesus coloca sobre os fariseus naquilo que eles haviam transformado Israel, especialmente a religião de Israel, não só os fariseus, mas os sacerdotes. E ele conta essas duas parábolas de uma forma seguida. A parábola dos dois filhos, onde ele diz, olha, o pai pediu ao filho para que fosse ajudar no campo. Ele disse que não ia, mas depois acabou mudando de ideia e foi. E o outro disse que ia, mas não foi. Qual dos dois obedeceu? E aí os fariseus vão dizer assim, foi aquele que acabou indo, mesmo dizendo que não iria. E aí a conclusão que ele tira com essa parábola é, olha, os publicanos e as meretrizes vão preceder vocês no reino dos céus, no reino de Deus. E isso já é uma coisa louca para os fariseus, uma coisa impensável para os sacerdotes. Como que o publicano e a meretriz é o lixo da sociedade, vai nos preceder no reino de Deus? Isso é loucura, não tem como. E aí ele conta outra parábola, a parábola dos lavradores maus. E essa é mais forte ainda, porque ele usa de uma parábola lá de Isaías, e ele acrescenta, ele traz mais cor ainda para essa parábola. Quando havia sido um dono de uma vinha, havia arrendado a vinha para uns lavradores, e aí eles não estavam produzindo os frutos, entregando os frutos desejados, e aí ele manda o pessoal lá para poder cobrar deles, e eles açoitam uns, batem uns, matam outros, e ele diz assim, eu vou mandar o meu filho lá. E o meu filho eles vão respeitar. E eles vão lá e os lavradores pensam assim, esse é o filho, esse é o herdeiro, se a gente matar ele, pronto, aí resolve o problema. E eles vão e matam o filho dele, o filho do dono da vinha. E aí o dono da vinha vai lá, e esse término é o término que a gente não vê em Isaías, que o dono da vinha manda lá arrasar, acabar com a vinha, com os lavradores e com todo mundo. Na verdade, com a vinha não, porque ele diz assim, eu vou pegar essa vinha e vou colocar na mão de outras pessoas, de gente de outras nações. E aí Jesus mostra uma conexão direta, e ele diz para os fariseus e os sacerdotes, olha, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então essa é a ideia que Jesus vem trazer. Olha, vocês acham que vocês têm o reino de Deus nas mãos. O reino é de Deus. Ele vai tirar esse reino de vocês e vai entregar a um povo que produza os frutos necessários, os frutos esperados. E é isso que a gente vê depois Pedro interpretando isso e Paulo interpretando isso, mostrando que a igreja dos gentios é essa outra nação. Na verdade, não é uma nação. As nações vão substituir Israel ao levar o evangelho para as outras nações. Então os gentios, a igreja dos gentios é que vai ser essa igreja que vai espalhar o evangelho sobre todas as nações. Essa seria uma tarefa primordial dos judeus, mas eles não entenderam, não quiseram. E aí Deus tira o reino das mãos dos judeus e entrega nas mãos das outras nações para que todos conhecessem a graça do Senhor. E os próprios fariseus entendem isso. Verso 45 diz assim, eles entenderam que se tratava deles. A parábola estava muito bem caracterizada. No capítulo 23, Jesus vai colocar mais lenha na fogueira ainda. E ele vai começar a declarar os ais. Ai disso, ai daquilo, especialmente ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós guias cegos. Ele vai listando, enumerando, elencando várias atitudes dos fariseus e dos escribas que, em vez de trazer graça, vida para o povo, trazer só morte e opressão espiritual. E ele vai trazendo esses ais um atrás do outro. E ele diz assim no verso 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Os fariseus parecem justos, parece todo mundo bonitinho. Mas por dentro, ou seja, Jesus vê o interior do coração, ele é Deus. Estais cheios de hipocrisia e de iniquidade. Iniquidade é o termo bíblico mais severo para aquele coração ruim, para a maldade do coração humano. O iníquo era geralmente associado ao gentio, é aquele que é pagão, que adora outros deuses, que faz maldades, que mata, que arrebenta, que não está nem aí, que não age com amor. Iniquidade é o que está cheio do coração daqueles que são os religiosos mais respeitados. E aí ele usa uma frase no verso 35, para que vós, ele diz, olha, eu vou trazer juízo sobre vocês, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra,
desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Como é que é isso? O que ele pegou? Abel, coisa lá de Gênesis, no primeiro, no início, né, da história da humanidade, o primeiro homicídio, e ele pega Zacarias, um dos profetas, foi morto lá entre o santuário e o altar. Essa é uma referência que está lá em 2 Crônicas. Por que esses dois textos? A gente entende melhor quando a gente entende a organização do Antigo Testamento segundo os judeus. Os judeus não usavam o Antigo Testamento nessa ordem que a gente usa. A Torá no início sim, mas depois essa sequência de livros que a gente tem é diferente da sequência que eles usam até hoje. Especialmente o último livro da Bíblia judaica, da organização do Antigo Testamento para o judeu, é o livro de 2 Crônicas. Na verdade, o livro de Crônicas, que é um só, não é dividido em dois igual o nosso. É um livro só, é o mesmo, só que um volume só. É o último assassinato de profeta lá no final de 2 Crônicas. E Abel é o primeiro homicídio sobre a face da terra. Então o que Jesus está falando? Vocês são, e ele diz isso, vocês são culpados de todo o sangue justo derramado sobre a terra. E aí ele vai falar do primeiro homicídio registrado na Bíblia e do último homicídio registrado na Bíblia. E é disso que ele está falando. Ele está dizendo assim, olha, a iniquidade de vocês não é só esses pecadinhos, não. E essa é a questão que muitas vezes a gente não entende. Quando nós entregamos a nossa vida para o pecado, a questão não é se eu fiz esse ou aquele pecado, fazer listinha assim, não, eu fiz esse pecado. Não é disso que Deus fala. Deus fala, olha, quando nós entregamos o nosso coração à iniquidade, nós somos culpados, e Paulo fala isso nas suas cartas, nós somos culpados de toda a lei. Todos os assassinatos estão na nossa conta, porque a questão não é se eu fiz ou se eu não fiz, é a capacidade do meu coração de fazer o que é mal. E esse foi talvez o último chamado para o arrependimento a Israel. Mas Israel não entende e continua a caminhar dessa forma, não vai quebrantar o seu coração. E aí Jesus diz, citamos Lucas lá atrás, e agora Mateus vai colocar o lamento nesse momento aqui, onde Jesus olha para Jerusalém e diz assim, Jerusalém, Jerusalém, vocês que apedrejam seus profetas, matam os que foram enviados até vocês, né? Matam os profetas e apedrejam os que lhe foram enviados, é assim que está o texto. Quantas vezes eu quis reunir vocês como galinha debaixo das asas, reunir seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Os inimigos vão sitiar Jerusalém e vão acabar com Jerusalém. E aí a gente tem que entender que o templo, Jerusalém, a liderança Israel, isso tudo está envolvido nisso. Isso é um tipo da questão da humanidade, nós vamos ver nos textos mais proféticos. Jesus está falando disso, do templo, de Jerusalém, da própria liderança e de Israel como um todo. E ele está lamentando, que pena que vocês não entenderam aquilo que eu vim fazer.